E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Raildo, sou o marido da Giovana. Vou falar para vocês um pouco do que aconteceu com a gente. E talvez isso ajude alguém que esteja passando ou que vai passar por isso ainda. É sobre o nascimento do nosso filho. Então, eu sou dia 19 de outubro e ela é do dia 18 de outubro. E a chegada do Arthur estava prevista entre o dia 15 e até o final de outubro, né? Aí eu já fiquei naquelas ideias, pô, mano, o moleque vai nascer no mesmo dia que eu, vai ser da hora, hein? Aí quando foi dia 19, nessa época eu trabalhava das 7 da manhã até as 10 da noite. Trabalhava em um restaurante e fazia bico em outro. Pagava aluguel, tinha que comprar berço, fralda, essas coisas. Aí quando foi no dia 19 eu saí pra trabalhar, era 7 da manhã, eu entrava às 7, saí 6h30. Eu saí atrasado, coloquei sapato sem meia, camisa com a frente pra trás. Aí cheguei lá, o pessoal dando risada da minha cara. Aí comecei a trabalhar de boa, quando foi umas 10 horas da manhã, ela ligou pra mim. Falou que tava sentindo dor, se não melhorasse ia no hospital. Aí eu falei, qualquer coisa você me liga que eu vou com você. E eu fiquei naquelas ideias, pô mano, dia 19, o moleque vai nascer no mesmo dia que eu. Aí já comecei a ficar nervoso, comecei a queimar os bifes. O cliente me pediu um x-salada, eu esquecia da salada. Pediu um misto quente, eu esquecia do presunto. Aí eu falei, quer saber de uma? Liguei para meu patrão. Falei, eu vou ter que sair, vou ter que levar minha mulher no médico. Tá sentindo dor. Aí ele falou, beleza então, vou ficar aí no seu lugar. Aí ele chegou lá, já tirei logo o avental, falei, tô, chapou já sou. Já troquei de roupa, tomei logo um velho barreiro pra tentar ficar mais um pouco calmo. E me mandei. Chegando lá em casa, passei lá num barzinho lá perto de casa, tomei outra cachaça. Falei, calma, aí vai com calma. Aí beleza. Chegamos, pegamos Uber, fomos pro hospital. Aí chegou lá, o médico examinou ela. O médico falou, realmente ele vai nascer qualquer hora, mas hoje ele não vai nascer não. Aí pra cadeira assim, falei, ei doutor, como que não vai nascer hoje? Já é dia 19. Falei, daí que é dia 19, ontem foi 18, amanhã é dia 20. Falei, mas hoje eu tô fazendo aniversário hoje. Falei, então é por isso que você quer que o moleque nasça hoje, mas está sem sorte, não vai nascer hoje não. Aí voltamos pra casa. E eu no caminho todo, falando pra mulher, pô mano, se tu tivesse feito esforço lá, o moleque nascia hoje, mas você não quer que ele nasça no mesmo dia que eu, né? E ela falando, você tá doido, ele vai nascer quando ele quiser. Eu falei, tá bom então. Aí quando foi dia 27, umas 9 horas da manhã, a minha sogra liga. Aí a Giovana tá sentindo bastante dor, eu acho que é a contração dela. Ela deve estar entrando em trabalho de parto. Você quer que eu leve ela no hospital ou você vai levar ela? Eu falei, não, pode deixar que eu levo. Aí já liguei pro patrão, aí chegou lá, vai lá, eu fico no seu lugar. Aí eu falei, será que vai nascer hoje? Eu falei, ixi, melhor você perguntar pro moleque, eu tô esperando ele desde o dia 19 e nada. Aí já peguei o avental, se vira. Troquei de roupa, já tomei logo mais uma cachaça. Aí não vou achar que eu sou cachaceiro não, velho, porque na hora lá você fica bastante nervoso, mano. Passei lá perto de casa no barzinho, ou barzinho abençoado, hein? Tomei outro pé barreiro. Peguei 2 latinhas de cerveja e falei, pronto, agora eu vou. Agora tô tranquilo. Aí liguei pro amigo meu, falei, tô em casa toda, então leva nós no hospital ali. Falei, demorou. Aí fui lá, levou nós lá.
Aí a gente chegou lá, eu mó nervoso, passando a mão na barriga dela, e tudo bem, como você tá, não sei o que. Aí ela deu os documentos lá pro médico, o médico foi lá e fez a ficha, nós ficamos aguardando ser chamado no corredor. Aí ela tinha um bebedouro assim do lado, ela levantou pra beber água, né? Aí eu olhei assim pro banco, a poça d'água. Falei, ô, o banheiro é ali, ó. Aqui não é lugar de você fazer xixi, não. Aí ela falou, que xixi o que? Você tá doido? É a bolsa que estourou, vai avisar o médico. Aí eu corri lá, cheguei lá no médico. E aí, doutor, estourou. Falei, o que estourou? A mochila da mulher, vai nascer a criança. Falei, que mochila? É bolsa. Eu falei, é isso aí mesmo. Aí pegou a gente, colocou lá examinou ela, né? Falou assim pra ela, ó, você tá entrando em trabalho de parto, só que sua dilatação tá pouco, então vamos esperar a dilatação aumentar pra gente fazer o parto. Naquele quarto lá, você tem uma bola lá pra você ficar fazendo exercício, tem a banheira, tem chuveiro, pra quando a contração vier, a dor ser menos forte. A única coisa que você não pode fazer é deitar, que aí a dor vai ser muito forte. E adivinha qual que era a coisa que ela fazia? Deitava. Deitava e começava a gritar. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu imaginando comigo. Na hora que nós estava fazendo, ninguém falava que ia morrer, né? Aí eu chegava perto dela e falava, calma, amor, você consegue, você é forte. Eu sou forte, é você que tá sentindo essa dor. Se fosse você, já tá desmaiado do jeito que tu é frouxo. Falei, também não precisa me humilhar, né? E a cada cara feia que ela fazia, que eu não sabia se abraçava ela ou se saía correndo. Aí beleza. Aí eu fui lá pro chuveiro, ficou lá um tempão lá. E eu tava tão cansado, mano. Tão cansado do trabalho. E trabalhar em restaurante é puxado. Imagina tu fazer 2 horários. Aí beleza. Deitei, sentei lá na cadeira lá e apaguei. Apaguei do nada, dormi. Quando eu acordo, eu olho pra um lado, olho pro outro. Quarto cheio de enfermeiro. Uma gritava, chama a médica, a outra falava, pega a maca, a outra falava, coloca ela ali. Falei, pronto, cadê a mulher, cadê o menino? Acordei doido já. Aí pegou ela, colocou lá na maca lá, né? Aí segurado na mão dela, a médica falava, respira fundo e faz força. Mas cada cara feia que ela fazia, eu olhava assim pra ela, falava, meu Deus, tomara que essa criança não parece nem um pouco com essa sua cara que você tá fazendo aí. Eu sei que quando a médica falou assim, colocou a cabeça, eu larguei a mão dela na hora e fui lá perto do médico assim, fiquei assim, cadê? Aí quando eu vi o tamanho da cabeça da criança, eu falei assim, puta mano, estragou meu brinquedinho. Aí comecei a imaginar, essa mulher é uma obra de arte, mano, porque conseguir dar luz de uma criança não é coisa fácil não, mano. E ainda tem time que fala que vai arrebentar a mulher, não vai fazer nem cócega. Aí na mesma hora quem que liga pra mim? A tia dela. E aí, Raio, como que tá aí? Já nasceu? Falei, tá quase nascendo, já a cabeça já tá pro lado de fora. Falou, manda foto. Eu falei, ixi, melhor não. Do jeito que tu tem problema do coração, vai dar um infarto. Quando tiver tudo certo eu te ligo. Aí beleza. Aí parto deu tudo certo, graças a Deus. A criança nasceu com mais de 3 quilos. Nasceu saudável. Aí liguei pra tia dela, a tia dela falou, vou ficar aí com ela. Você vai lá na sua casa, ela descansa um pouco, pega as roupas pra ela, as roupas pra criança. Eu falei, tá bom então. Aí quando eu chego lá em casa, adivinha quem tá lá me esperando? Meu irmão. Meu irmão com litro de Red Label na mão.
Coitado, pegou um vale com o patrão pra comprar o leite de Red. Porque o bicho é pobre, mas é enjoado. Aí daqui a pouco quem chega? Meu sogro. 3 caixinhas de cerveja. Falei, pronto, é hoje. Aí minha adrenalina já tinha passado, né? Falei, vou tomar só uma cervejinha aqui pra ficar de boa. E os dois começaram lá a beber, né? Aí minha irmã falava, ei, vai puxar o tio namorador, pegar as novinhas. Eu falava, coitado, se puxar o tio tá lascado, pegar essas velhas banguelas aí que tu pega. Meu sogro falava, vou levar ele pra assistir o jogo do Coringão. Eu falava, pronto, o moleque já nasceu cheio de pecado. Aí os dois começaram a beber, né? Daqui a pouco um tava gemendo na cozinha, eu tava gemendo no quarto. Eu falei, pronto, nasceu um, vai morrer dois. Aí beleza. Meu irmão foi trabalhar no outro dia. O moleque saiu tão ruim, mano, que ele colocou um sapato meu e um sapato dele. E olha que eu calço 40 e ele 38. E o meu sapato era branco e o dele era preto. Imagina aí a situação da criança. Aí o meu sogro fomos pro hospital. Meu bicho tava fedendo tanta cachaça que ele passava perto da enfermeira e a enfermeira ficava tonta. Ai, caralho. Aí a gente. Ela recebeu alta, nós voltamos pra casa. Graças a Deus deu tudo certo. É uma coisa que eu falo pra vocês que estão passando ou que vai passar por isso é. Tipo, igual eu fui pai com 21, ela foi pai com 18, eu acho. Tipo, vai aparecer muita gente falando assim pra você, vá atrás da sua vida, vocês são muito novos, vocês não vão conseguir criar um filho, não vai dar certo. Mano, ignora essas pessoas, finge de conta que elas nem existem. Porque no fundo, ou elas têm inveja de você ou elas querem o seu mal. Procura pensar sempre positivo, que vai dar tudo certo. Porque um filho é uma bênção de Deus. É uma das coisas melhores do mundo que tem. E eu procura sempre, tipo assim, a união das famílias importa. Ajuda bastante. Porque no meu caso, eu ficava o dia todo fora, mas tinha a mãe dela que estava com ela lá. Então isso ajuda bastante. Eu ficava tranquilo, ela ficava tranquila. E a minha família gosta muito da família dela. Tipo, a gente tá sempre junto, fazendo churrasco, comemorando algum aniversário, alguma coisa. Isso é bom tanto para você, pro seu relacionamento, pra criança. Isso só ajuda. Outra coisa, passava muito pela minha cabeça. Pô, mano, será que eu vou conseguir ser um bom pai? Será que eu vou conseguir ter dinheiro pra comprar as coisas? E, mano, procura sempre pensar positivo, porque, tipo, acontecia muito comigo. Várias vezes eu parava de trabalhar, mandava uma mensagem pra um amigo meu falando, ô, vamos tomar um hoje, vamos jogar um sinuca. Às vezes eles me chamavam, falei, vamos. Aí o que acontecia? Eu gastava 100 conto, uma 10 cervejas, 100 conto rapidinho. Hoje não. Hoje eu ainda bebo. Bebo com meus amigos, só que eu diminui bastante. Hoje eu pego esses 100 conto e tento multiplicar pra mim poder dar para meu filho uma vida que eu não tive. Para que ele não passe pelas coisas que eu já passei na vida. E isso, de certa forma, acaba muito te ajudando a você conseguir suas coisas, você conseguir seus objetivos, ser alguém melhor na vida. Porque um filho é inspiração para você ser alguém melhor na vida. Hoje ele está com 3 anos, nós temos uma casa na Bahia, tem uma casa aqui em São Paulo. É uma coisa que eu falo para você, filho, é só pensa. Aproveita cada minuto, aproveita cada instante, que é a melhor coisa que tem. Às vezes eu chegava em casa cansado, estressado do serviço.
que ele começava a pular em cima de mim, me chamar de pai, me sujar. Mano, você esquece dos seus problemas rapidinho. Eu parar assim, pô, tu tá estressado com o que mesmo? Eu tava pensando no que mesmo? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Aproveita porque é muito bom. É isso aí, fica com Deus pra quem conseguiu ficar até comigo até o final da história. Valeu, obrigado, hein?